Olá pessoal, boa tarde. Como vocês viram, eu já fechei a nota de vocês, né? Todo mundo foi aprovado. Mas eu recebi uma pergunta se eu não poderia fazer o gabarito da prova, da prova P2, né? De tecnologia de hidrogênio. E eu achei uma questão bem interessante, inclusive porque teve um outro colega de vocês que mandou um link sobre a Ford está fazendo um motor a hidrogênio e eu vi, parece que é um motor tipo HCCI. Aí quem sabe se eu fizer uma disciplina de motores ou combustão, a gente pode discutir um pouquinho melhor, tá? Mas então o gabarito da prova P2, a prova não tava muito difícil, mas como eu deixei a prova para vocês fazerem em casa, né? Eu procurei colocar algumas questões que fez com que vocês tivessem que pensar e pesquisar, pensar um pouco mais, né? E pesquisar alguns assuntos que nós não tínhamos discutido profundamente durante a disciplina. Inclusive eu não corrigi muito com muito rigor, tá? Fui um pouco benevolente na correção, porque justamente a gente não corrigiu, a gente não tinha discutido muito a fundo alguns conceitos. Então eu queria que vocês procurassem, né? A maioria de vocês procurou, mas alguns conceitos ficaram em branco, vocês não conseguiram fazer, então eu queria passar para vocês que eu acho que é importante, tá? Então, na questão vocês viram que as questões eram todas interligadas, né? Então, na questão um, vou ler aqui, tá com o computador aqui atrás, eu vou ler. Uma empresa anunciou um produto chamado kit hidrogênio veicular, capaz de produzir 1,5 litros de hidrogênio por minuto, levemente pressurizado sob pressão manométrica de 0,5 bar com temperatura de 30 graus. Então, os dados aqui, ó. Aí nesses dados, a maioria de vocês não conseguiu interpretar bem, né? A vazão, ó, V ponto, né? 1,5 litros por minuto. Isso aqui, tranquilo. Mas como é uma vazão volumétrica, a vazão máxima depende da pressão e da temperatura. E aí eu disse para vocês, né? Temperatura, 30 graus, que é 303 Kelvin. Aqui, pressão manométrica, aí que começou, né? Pressão manométrica igual a 0,5 bar. Então, o que é pressão manométrica? Pressão é o que vocês veem no manômetro. Então, sempre que vocês veem no manômetro, o que é essa pressão manométrica? Ó, eu vou fazer um gráfico bem rápido aqui, tá? Então, se você tem uma determinada pressão, e aqui a pressão atmosférica, tá? Pressão atmosférica, lá 101 kPa ou 1 bar, 1 bar, mais ou menos 1 kg por centímetro quadrado, né? Isso aqui é a pressão atmosférica. Então, aí você tem um determinado valor de P1 que você mede, né? Você mediu. E aí esse valor de P1 está aqui em cima, ó. Então você tem uma diferença entre a pressão P1 e a pressão atmosférica. Isso aqui é a pressão manométrica, ó. Sempre. Pressão manométrica é a tua pressão absoluta menos a pressão atmosférica, né? Então isso aqui é a pressão atmosférica. E o que a gente chama de pressão absoluta é esse valor total aqui, ó, com relação ao zero, tá? Então isso aqui é a pressão absoluta. E sempre quando vocês trabalham com a equação dos gases, isso que é importante, ó, o valor que vocês têm que jogar na equação é a pressão absoluta. Então alguns de vocês jogaram 0,5, que é a pressão manométrica, outros usaram pressão atmosférica, estava errado. Mas o que era para você jogar é a pressão absoluta, ó. Então, pressão absoluta é igual a pressão manométrica mais pressão atmosférica. E a pressão atmosférica a gente pode arredondar para 1 bar, tá? Então fica a pressão manométrica que eu dei para vocês, 0,5, mais a pressão atmosférica, 1. Então a pressão absoluta igual a 1,5 bar. Tá legal? Então é isso aqui que vai na equação dos gases ideais. Então aqui que vocês já começaram a errar, tá? E aí, continuando o enunciado, né? O kit consiste em um eletrolisador que teoricamente produz hidrogênio gasoso consumindo 10 amperes de tensão elétrica. Eu coloquei errado, desculpa, tá? Consumindo 10 amperes de corrente elétrica com tensão de 12 volts. Mas essa aqui vocês todos acertaram, né? Embora eu tenha errado ali, eu errei a grafia. Baseado nos dados de consumo de eletricidade e da vazão de hidrogênio, pressão ATM igual e temperatura 25
graus Celsius, calcule a eficiência energética do kit de hidrogênio. Aí eu coloquei ali a pressão ATM, talvez isso que tenha confundido vocês, né? Era a pressão atmosférica, pessoal. Então aqui a pressão absoluta é de 1,5. Talvez agora eu tô vendo isso tenha confundido vocês, tá? Mas agora que eu vi que tem essa falha, mas o que era para calcular era a pressão absoluta, tá? Então, o que nós temos mais dados aqui, deixa eu colocar, ainda com relação aos dados, né? Corrente elétrica 10 amperes, tensão 12 volts. Então vocês sabem que a potência elétrica, então a energia elétrica é corrente e tensão. 10 vezes 12, 10 vezes 12 dá 120, né? Então isso aqui é 120 watts. Aí muitos de vocês erraram isso também, tá? Porque na hora de calcular depois a vazão do hidrogênio, vocês misturaram watts com quilowatts. A gente vai ver isso aí. Então a tensão elétrica que o eletrolisador consome é 120 watts, né? 10 amperes vezes 12 volts. Então eu pedi para vocês calcularem aqui, né? Então o que era para calcular? Calcule a eficiência energética do kit de hidrogênio. Então, eficiência energética, né? O que é eficiência energética? Isso aqui já vi da termodinâmica, eu falei para vocês, né? É o efeito desejado dividido pela energia gasta. Teve alguns de vocês que erraram isso aqui, mas a maioria acertou. Tá, então quando você fala sobre eletrolisador, né? Se nós fizermos o volume de controle aqui, deixa eu pegar uma canetinha vermelha aqui. Então, ó, esse aqui é o volume de controle do eletrolisador, né? Então, volume de controle. Sempre tem que fazer isso aqui para facilitar, né? Então, o que está entrando no volume de controle, ó? Vou colocar outra cor. Aqui, resistência elétrica, né? Ó, tensão elétrica aqui. Tensão elétrica, mais, menos, vamos colocar. E nós temos a corrente elétrica, né? Então, aqui tem energia elétrica. E o que tá saindo aqui, né? Aqui está entrando água, H2O, e aqui está saindo hidrogênio, né? H2. Então o que eu quero? O eletrolisador é produzir hidrogênio. Então o efeito desejado é a energia de hidrogênio. E o que eu estou gastando? A corrente elétrica, né? Então aqui, pessoal, ó, o que é o efeito desejado, né? É a energia do hidrogênio. Então, energia ponto do hidrogênio dividido pela energia gasta, que é energia elétrica. Tá? Então, esse aqui é o rendimento, simples. Energia elétrica está calculada aqui, né? Tá fácil. Agora, a energia do hidrogênio, vocês já sabem, né? É a vazão do hidrogênio vezes o PCI do hidrogênio. O PCI do hidrogênio vocês já sabem, né? Mais ou menos 119.500 kJ por quilograma. 119.500 kJ por quilograma. Esse é um valor que a gente já conhece, né? E o M ponto do H2? Aí é que tal? A gente já sabe o V ponto do H2. Ó. E aí como é que se relaciona? Ó? O M ponto é igual ao V ponto, ou seja, volume volumétrico vezes a densidade do hidrogênio. E aí a densidade do hidrogênio é função da temperatura e da pressão. Alguns de vocês acertaram essa fórmula, mas vocês pegaram a densidade do hidrogênio na pressão ambiente, tá? Talvez tenha sido pelo enunciado. Então, agora eu vi que talvez tenha um erro. Mas o correto é pegar essa... vou escrever aqui, né? A pressão absoluta, tá? Aqui, ó. Pressão absoluta. Sempre... E eu fiz essa questão porque isso é muito comum. Quando vocês trabalham com hidrogênio, com gás natural, com biometano, sempre tem que ser a pressão absoluta, tá? E aí o que a gente vai usar para achar essa densidade aqui, né? Ou a vazão máxima? A gente pode usar a equação dos gases, ó. Dos gases ideais. Então, pressão, volume é igual a massa vezes a constante do hidrogênio, né? Vezes a temperatura, tá? Bom, professor, mas agora nós temos vazão volumétrica e vazão de massa.
Na verdade, a equação dos gases ideais pode ser usada também para vazão, só que tem que ter vazão dos dois lados, né? Ou você trabalha com valor de volume e massa absoluta, ou você trabalha com vazão. Então, se eu falar, ó, metros por segundo, metro cúbico por segundo e é quilogramas por segundo. Então, beleza. Aí você joga a pressão aqui. A gente vai jogar a pressão. O volume, a vazão volumétrica, né, que é 1,5 litros por minuto. A vazão mássica nós não temos. A constante de gás do hidrogênio nós temos, né? Basta calcular. E a temperatura nós temos, tá? Então, deixa eu apagar aqui, pessoal. Isso aqui você já sabe, né? Deixa eu voltar, então, aqui na equação que é nosso interesse, tá? Então, pressão do hidrogênio vezes volume, vazão volumétrica do hidrogênio é igual vazão mássica do hidrogênio vezes constante do hidrogênio vezes temperatura, né? E aqui, quem que é a constante do hidrogênio? É a constante universal dos gases dividido pela massa molar. E aqui que muita gente erra, tá? Porque, deixa eu escrever aqui, ó. A constante universal dos gases é igual a 8,314 Joule por mol Kelvin, tá? Não é quilo, não é quilo, é só Joule, Joule por mol. Mas a gente costuma trabalhar massa com quilograma. Então como é que a gente faz, ó? Além disso, a massa molar também, ela pode ser escrita assim, a massa molar do hidrogênio é igual a 2 gramas por mol, ou 2 quilogramas por quilomol. Então, eu tenho que relacionar esse quilo com esse quilo. Então, o que a gente faz? Ó? Então, é 8,314. Mas se eu quiser transformar isso aqui para quilomol, ó, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, fica 8.314 joule por quilomol. Porque o joule é sistema internacional. Entenderam? Então, fica assim, ó. 8.314 joule por quilomol Kelvin, dividido por 2 quilogramas por quilomol. Então é aqui que vocês erram muitos. É esse 1000 aqui, ó. Esse que é o problema. Então, quilomol com quilomol corta. E aí vai ficar joule por quilograma Kelvin. Então 8.314 dividido por 2, né? Então a gente vai lá e divide. Qual que é a pressão do H2? Ó, 1,5 bar. Pressão absoluta, né? Então, pega essa equação e coloca aqui. 1,5. Só que eu não posso trabalhar com bar, eu tenho que trabalhar com sistema internacional. Ó. 1 bar de pressão é igual a 10 a quinta Pascal. Então, Pascal com Joule está coerente. Então, eu coloco 1,5 vezes 10 a quinta Pascal vezes o volume. Não pode ser litros, tá? Tem que ser metro cúbico. 1 litro é igual a 10 menos 3 metro cúbico, ou seja, 0,01. Então, 1,5 litros é igual a 0,015 metro cúbico por minuto. Tá? Não importa deixar por minuto, pode deixar aqui, tá? É igual a m ponto do H2, que a gente não sabe, vezes isso aqui. 8.314 dividido por 2. Né? E as unidades são joule por quilograma Kelvin, tá? Eu não vou escrever porque não dá. Vezes 303 Kelvin. Tá, pessoal? Então aqui metro cúbico por minuto, Pascal, e aqui vai sobrar quilograma. Fazendo essa conta que eu fiz aqui, deu m ponto do H2 igual a 0,119 quilograma por minuto, tá? Então, para achar por segundo, eu divido isso aqui por 60, né? Então, dividindo por 60 vai dar 0,00198 quilograma por segundo. Então, esse aqui que é o resultado que a gente precisa, né? Quilograma por segundo. Então, colocando aqui novamente, ó, tá? Então, muitos de vocês erraram nessa equação. Então, o m ponto é igual a 0,00198 quilogramas
por segundo. Tá, então a eficiência vai ser, ó, a eficiência vai ser o M ponto do H2 vezes o PCI do H2 dividido pela energia elétrica. Tá, isso aqui deu 0,00198 kg por segundo vezes 119.500 kJ por quilograma, dividido por 120 watts. Só que aqui tem kJ, né? Então, aqui tá watts, eu vou colocar quilowatts, ó. 0,12 kW. E aí, quilograma corta com quilograma, kJ por segundo, quilowatt, né? Então, a eficiência deu, esse valor aqui deu 237 kW. Dividido por 0,12 kW. Né? Então, esse valor aqui deu 1975. Ou uma eficiência de 19.750. Que obviamente está errado, né? Então, a eficiência nunca pode ser maior que 1. Significa que esse kit está produzindo uma vazão muito mais elevada do que realmente ele pode produzir. Aí, esse valor aqui ninguém chegou, né? Porque alguns de vocês erraram o 0,12 kW, alguns erraram a pressão e a massa do H2. Então, era basicamente isso, né? Dava 19.750, que é um número absurdo, né? E aí a segunda questão 2 era justamente para comparar. Então, a eficiência da letra A, da questão 1, então, deu 19.750, né? Letra A, por cento. Vamos colocar aqui, questão 1. Agora na questão 2, eu pedi para vocês compararem com o trabalho do Andler, né? Que foi realizado ali no PTI. E ele obteve, ó, um valor de 58%, ou seja, está muito mais alto. E aí era só vocês dizerem, né, que com esse valor da letra A, da questão, vocês já sabem que está acima de 1, né, acima de 100%, então é impossível. Aí você compara, você vê que realmente está muito fora, né, esse kit não é possível. O que vocês podem fazer, ó, de cálculo, né, quando vocês estiverem trabalhando na indústria automotiva, por exemplo, ó, vocês podem pegar M ponto H2 vezes PCI dividido pela energia elétrica que ele coloca lá, né? Então vamos dizer que você aumenta a tensão, aumenta a corrente elétrica. Deu, sei lá, 0,2 kW. Você tem essa referência aqui, ó, 0,58. Né? Aí a gente coloca, vamos dizer que o teu kit gasta 0,2 kW, né? Aí você pode calcular a máxima vazão de H2 que você vai ter para o PCI do hidrogênio, né? Para aquela determinada corrente elétrica. Isso sem contar, isso aqui a gente está falando de eficiência termodinâmica, né? Essa aqui é a eficiência máxima. Então, para essa eficiência termodinâmica, você vai ter um máximo de vazão de H2 para uma determinada potência elétrica, tá? Isso vocês podem fazer, inclusive, um gráfico. E aí não quer dizer que você vai conseguir 0,58, porque tem as questões de massa, né? Que a professora Janine falou para vocês, que às vezes você não consegue transformar, porque tem problema com o catalisador, tem problema com a porosidade dos eletrodos, etc. Né? Então, esse aqui é um exercício bem interessante de vocês fazerem. Aí a questão 3, eu já coloquei mais alguns conceitos automotivos ali, né? Então, deixa eu abrir de novo aqui o meu... aqui a prova, pessoal. Está ruim aqui, né? Acho que agora melhorou. Espera aí que eu estou arrumando o zoom aqui. Tá. Então a questão 3. Sabendo que a potência típica de um veículo sedã 2.0 é aproximadamente 100 kW, tá? Então o que é isso aqui, ó? É a potência de eixo. É aquilo que ele joga, que sai do motor e vai para as rodas, né? 100 kW, tá? Vamos ver... E o consumo específico do motor, 250 gramas por kWh. Então, consumo específico
é 250 gramas de gasolina, né? Gramas de gasolina por quilowatt-hora. Então, cada quilowatt-hora, você vai ter que gastar 250 gramas de gasolina. Tá, ele diz, né? Agora, 3.1. Calcule o consumo específico desse motor em litros por minuto, sabendo que o PCI da gasolina... Calcule o consumo de gasolina desse motor em litros por minuto, né? Ou a vazão volumétrica, sabendo que o PCI da gasolina é 39.500 kJ por quilograma e a densidade da gasolina é 0,720 kg por litro. 3.2. Compare a taxa de energia contida na gasolina que o motor consome em kW com a taxa de energia produzida de hidrogênio pelo eletrolisador. Então, na 3.1, eu quero saber a vazão volumétrica de gasolina. E aqui ele já diz, né? Então, ó, o consumo do motor, o consumo vai ser o consumo específico, o V ponto, vou colocar aqui, ó. V ponto da gasolina vai ser o consumo específico do motor, que é dado em gramas, vezes CV hora, vezes a potência do eixo do motor, e como esse aqui está dado em massa, né, o consumo específico é massa, e ele perguntou a vazão volumétrica, eu preciso saber do ρ da gasolina, né, multiplicando pelo ρ da gasolina. Então aí vocês sempre vão fazendo balanço de massa, tá? Ó, 250 gramas por quilowatt-hora. Potência do eixo, 100 kW. Vezes o ρ da gasolina, que ele falou para nós aqui, 720 quilogramas, 0,72 quilogramas por litro. Só que daí tem um problema, né? A grama está em cima aqui, então tem que fazer o seguinte, ó. 0,70, ou multiplicar por 1 sobre, na verdade aqui eu tenho que dividir pela densidade, né? Desculpa, eu errei. Então a gente ou multiplica por, porque dividir é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 0,72 kg por litro, né? Tá, pessoal? Então, eu tenho que transformar esses dois aqui em gramas, né? Então, eu posso fazer... Eu sei que 250 gramas é 0,25 kg. Então, eu mudo para ter sempre a mesma unidade, né? Então, ó, tem quilogramas aqui e quilogramas aqui. Eu fiz 0,25 vezes 100 dividido por 0,72. Então, a vazão volumétrica de gasolina é... Deixa eu ver aqui... 0,25 deu 0, deixa eu ver aqui, isso aqui deu 25 quilogramas. Deixa eu ver só uma coisa aqui, pessoal. 0,5 25 quilogramas por hora vezes 1 sobre 0,72 quilogramas por litro, né? Então corta aqui com isso aqui, a gente vai ter... deixa eu fazer, porque eu fui por outro lado aqui, pessoal, só um pouquinho. 25 dividido por 0,72. Deu 34,72. Então esse volume de gasolina aqui, ó, vazão volumétrica deu 34,72 litros por hora. E aí, ó, eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos, né? Então eu jogo aqui, ó, divido essa vazão por 3.600 segundos. Significa assim, ó, vazão de gasolina é igual a 34,72 litros por hora vezes 1 sobre 3.600 segundos por hora, né? Segundos por hora.
Aí o V da gasolina deu, dividido por 3.600. Eu estou fazendo um caminho mais longo aqui. Então vai chegar no mesmo lugar, tá? Deu 0,0096 litros por segundo. Mas eu pedi litros por minuto, né? Então, o volume da gasolina deu... Aí, como está em segundos, eu tenho que multiplicar por 60 para chegar em minutos. Deu 0,578 litros por minuto. A maioria de vocês acertou, vocês até fizeram por outro caminho, né? Mas eu fiz aqui passo a passo para vocês entenderem, né? Vocês podem chegar no resultado por vários caminhos. Então o volume da gasolina deu 0,578 litros por minuto. Ou aqui, litros por segundo deu 0,0096 litros por segundo. E aqui, ó, a vazão máxima que a gente vai precisar, a vazão máxima da gasolina deu isso aqui, deixa eu ver, acho que eu fiz em algum lugar, 0,069 quilogramas por segundo. Tá, que isso aqui é importante para a letra B, né? Então, a resposta da 3.1 é aqui. Isso aqui a gente faz lá na 3.2, tá? E agora, a 3.2 ele quer... 3.2 ele quer saber... compare a taxa de energia contida na gasolina que o motor consome em kW com a taxa de energia produzida de hidrogênio. Então, a energia dessa vazão aqui, ó, de gasolina, que a gente calculou agora, né? E ponto de gasolina foi calculado aqui com a 3.1 dividido pela E ponto do hidrogênio, que foi calculado na questão 1, tá? Então, questão 1 e que foi esse da gasolina calculado na questão 3.1. Então, é isso que vocês têm que calcular. Isso que às vezes alguns de vocês não entenderam, né? Aí a gasolina, a energia da gasolina, M ponto da gasolina vezes o PCI da gasolina. O M ponto está aqui, ó, 0,069 kg por segundo. E o do hidrogênio é a mesma coisa, né? M ponto do hidrogênio vezes o PCI do hidrogênio. Tá? E aí, isso aqui deu 237, a gente já pegou da questão passada, né? Então, calculando aqui, pessoal, ó, deu, vou ver, cadê? A energia da gasolina deu 272,55. E a do hidrogênio a gente calculou no anterior, deu 237, tá? Então essa relação da energia da gasolina dividido pela energia do hidrogênio deu 1,15. Mas é claro, né? Ó, esse valor aqui, ó, não é real. Ou seja, aquele kit ele não consegue te entregar isso aqui. E isso que às vezes pode confundir, né? Que você faz o cálculo e fala, nossa, o hidrogênio tem bastante energia, mas ele nunca vai conseguir entregar isso aqui para vocês. Né? Na verdade, esse valor aqui tá superdimensionado. Então eu só fiz o cálculo para vocês poderem entender, tá? E aí a gente chega na última, né? Questão número 4. Então vamos lá, questão 4. Questão 4 falava o seguinte, ó. Revise as aulas da disciplina sobre utilização de hidrogênio em motores a combustão. Obtenha a porcentagem de volume de hidrogênio produzido pelo eletrolisador em litros por segundo, com o volume consumido de gasolina, em litros por segundo, calculados no item 3. Com o percentual que você encontrou, a utilização do kit de hidrogênio tem a capacidade de melhorar o desempenho do motor? Aqui, ó, daí coloquei 2 asteriscos, né? Nesse caso você deve tomar cuidado, pois o valor da vazão de gasolina em litros por minuto calculado no item 3.1 é para a gasolina na fase líquida. Isso é importante. Mas o consumo de hidrogênio se dá na fase gasosa. E a queima dos combustíveis, hidrogênio e gasolina, dentro do motor ocorre também em fase gasosa. Assim você deve transformar a vazão de gasolina na fase líquida para a vazão máxima e então transformar esta vazão máxima para a vazão líquida na fase gasosa. Pesquisa a densidade da gasolina, pode ser isoctano, né? Na fase gasosa para pressão de 10 bar e temperatura de 500 Kelvin.
que são as condições típicas do motor no instante da injeção. Então, o que, que eu pedi para vocês? Ó, se vocês considerarem o motor, aqui, vou colocar o pistão, né, e aqui a biela. Então, você tem o cabeçote aqui, tem as válvulas, né, e aí tem o M ponto da gasolina. O ponto da gasolina. Então, ela entra aqui, pessoal, aí tem um bico injetor, ó, que vai injetar combustível líquido. Então, dentro do motor, é fase gasosa. E no sistema de injeção é fase líquida, porque vocês sabem que a gasolina é líquida, né? Dentro do tanque. Então ela vai na fase líquida, vocês podem abrir o motor, vocês vão achar, o motor do carro de vocês, vocês vão achar o bico injetor aqui, ó. Então, fase líquida, e esse aqui é o bico injetor. Então, o que vocês deveriam fazer aqui, né? Na verdade, eu queria que vocês aprendessem por vocês, né? A gente não teve tempo de conversar. Então, esse aqui é o volume de controle do bico injetor. Tá? E o que acontece nesse volume de controle? Ó, a gente tem dois fluxos de massa. M ponto da entrada e M ponto da saída. Tá? Deixa eu colocar em verde aqui. Ó. E M ponto da entrada. E aí, pelo balanço de massa, pessoal, pela conservação da massa, vocês sabem que a massa que entra no volume de controle é a massa que sai. Ó, a taxa de massa, né? A vazão de massa que entra é igual à vazão de massa que sai. Então, quem que está entrando no bico injetor que vai jogar gasolina no motor? Ó, é um M ponto da gasolina líquida, que é igual ao M ponto que está saindo. M ponto da gasolina no estado vapor. Tá? Quem que é a massa da gasolina na fase líquida? Ó? Essa aqui a gente calculou na questão anterior, que é questão 3.1. Então, vocês olham lá, essa vazão da gasolina na fase líquida vale, ó, M ponto da gasolina na fase líquida é 0,069 kg por segundo, tá? E quem que é a vazão de massa que está saindo na fase gasosa? Ó? O que está saindo é M ponto da gasolina na fase vapor. E como é que a gente calcula o M ponto da gasolina na fase vapor? Ó? Gasolina na fase vapor é igual ao V ponto, né, vazão volumétrica da gasolina na fase vapor, vezes a densidade da gasolina. E a densidade da gasolina em qual condição? Essa que eu passei para vocês ali, ó. É a condição que ela está sendo injetada no motor. Condição termodinâmica de, como é que eu coloquei aqui? 500 Kelvin e 10 bar. Então, 10 bar e 500 Kelvin. Tá? Então, como é que, ó, essa aqui, nós temos o balanço de massa, né? Essa gasolina, a M ponto da gasolina líquida que entra, a gente já sabe, é dado do problema, né? Veio do anterior. O que sai é a vazão volumétrica que eu preciso, é isso que eu vou jogar no gráfico, entenderam? Vezes a densidade. Então, o que eu preciso calcular? É isso aqui, ó. Como é que eu calculo? Eu uso a equação dos gases ideais, aqui, ó, para o isoctano, né? Então, equação gases ideais para o isoctano. Que é o que eu pedi para vocês, né? O isoctano é um composto que representa a gasolina. Porque a gasolina, ela é uma mistura de 1000 hidrocarbonetos. É difícil você conseguir os valores de densidade, né? Então a gente usa um composto representativo. Então, pela equação dos gases ideais, ó, pressão vezes volume igual a massa vezes a constante do isoctano vezes a temperatura, né? Constante do gás do isoctano. Mas eu preciso da densidade. O que a gente faz? Então a gente passa o volume dividindo para cá, né? Ó. Então, com isso fica a pressão, massa dividido pelo volume é o ρ, vezes a constante do isoctano, né? Vezes a temperatura. Então a constante do isoctano
é igual a constante universal dos gases dividido pela massa molar do isoctano. E o isoctano, ó, é C8H18. Então a massa molar do isoctano é igual a 8 átomos de carbono vezes a massa molecular do carbono, que é 12, mais 18 hidrogênios, vezes a massa molar do hidrogênio, que é 1. Então isso aqui deu 8 vezes 10, 80, 8 vezes 2, 16, 96, né? 96 mais 18 dá 104, 112, né? 112 kg por quilomol. E aí a mesma coisa, ó. Lembre-se que a constante universal dos gases, ela vale... Deixa eu posso escrever aqui, né? RU igual a 8.314 joule por quilomol Kelvin, tá? 8.000 e o quilomol tá aqui. Por isso que eu tô usando quilograma e quilomol. 112 kg por quilomol é a massa molar. Então, substituindo aqui, pessoal, ó, qual que é a pressão, né? A pressão vai ser... pressão é 10 bar. Então, 10 vezes 10 a quinta pascal, igual ao Rho, vezes a constante universal dos gases, né? 8.314 joule por quilomol Kelvin, dividido por 112 kg por quilomol. Corta o quilomol, 500 Kelvin, vezes 500 Kelvin, né? Não vou colocar 500 aqui, vocês sabem. Aí calculando a densidade, deu, ó, densidade... vamos ver aqui. A densidade deu 27,42 kg por metro cúbico. Que é uma pressão bem alta, pessoal. Ó. A pressão. Desculpa, a densidade do ar, a pressão atmosférica é 1,14, né? Então essa é uma pressão bem alta. Por quê? Porque está pressurizado a 10 bar. Então essa densidade aqui é bem alta, né? Então vamos arrumar aqui, ó. Então o Rho deu do isoctano deu 27,42 kg por metro cúbico. Então voltando nessa equação aqui, ó. M ponto da gasolina no estado vapor é igual ao M ponto da gasolina no estado... no estado... Vazão mássica no estado líquido é igual a vazão mássica da gasolina no estado vapor. A vazão mássica no estado líquido a gente sabe, né? 0,069 kg por segundo. A vazão mássica... desculpa. Aqui está escrito errado. M ponto da gasolina no estado vapor. E aqui, M ponto da gasolina no estado líquido. Tá, o M ponto da gasolina no estado líquido a gente sabe. No estado vapor é vazão volumétrica da gasolina no estado vapor vezes a densidade. 27,42 kg por metro cúbico. Então, multiplicando, pessoal, deu... fazendo essa multiplicação aqui, deu aqui, ó, volume da gasolina no estado vapor, vazão volumétrica, né? Deu 0,025 metro cúbico por segundo, que é 0,25 litros por segundo. E aí puxando lá do... Vou apagar aqui, tá? Que a gente já usou. Então, puxando lá da questão anterior, ó. Então, vazão volumétrica do hidrogênio dividido pela vazão volumétrica da gasolina no estado vapor, que é onde eles vão se misturar no motor, né? Então, pegando a vazão a vazão volumétrica em litros por segundo é 0,025 litros por segundo. Lembrando que
1,5 litro por minuto, né? Mas transformando em litro por segundo deu 0,025. Dividido por 0,25 litros por segundo. Isso aqui resulta... isso aqui é 0,1, né? Ou 10%. E aí vocês tinham que olhar lá nos gráficos dos motores, ó. Tinham dois gráficos, acho que... daí foi mostrado no slide da aula 8. Daí vocês iam lá no slide da aula 8. O que que eu mostrei para vocês? Ó, tinha dois gráficos principais, né? O primeiro em função da razão da equivalência, a velocidade de chama aqui. E aí a gente tinha vários gráficos assim, né? Ó. Daí o que mudava? Quanto maior a proporção de hidrogênio, maior a velocidade de chama. Então a partir de 10% que ele começava a ter mudança de velocidade de chama, tá? E eu tinha um outro que era o limite de inflamabilidade aqui, ó. Que a gente chama de Flammability Limit em inglês. Aqui eu vou deixar em inglês. Que ele era mais ou menos um gráfico assim, ó. Tá? E aqui era a variação de 1%. Enquanto a velocidade de chama só começava a mudar a partir de 10%. Então eu vou ler o resumo aqui, ó. Conforme foi mostrado no slide da aula 8, a velocidade de chama sofre impacto somente, velocidade de chama da mistura gasolina e hidrogênio, né? Somente a partir de 10%. O gráfico de limite de inflamabilidade para misturas mostra alteração para uma mistura no caso de 1% de hidrogênio. Assim, a principal alteração será aumentar a velocidade de chama, e ainda muito pouco, tá, pessoal? Então vocês vejam que mesmo aquela produção que não é real, ela tem pouca alteração no motor, ela altera mais o limite de inflamabilidade. Então, na verdade, tem pouca alteração ali, né? Você vai ter muito gasto para fazer o hidrogênio e vai ter pouca alteração. Então era isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre aplicação veiculares ou outra aplicação de hidrogênio, é só me avisar. E eu desejo para vocês boas férias e parabéns pelo desempenho na disciplina, tá? Abraço a todos.